Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre pensamento positivo e sentimento, a ação do pensamento positivo e a força do sentimento. Lá em Salmo 32, versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Quer dizer, bem-aventurado aquele cujos pensamentos negativos são mudados. O versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoarás o meu pecado. Quer dizer, quando nós passamos a pensar positivo, quando nós começamos no despertar da consciência, nós passamos a entender o poder do pensamento e o poder da palavra. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Quer dizer, lá fala que o nosso coração é o templo de Deus. E no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 5 diz assim: nada julgueis. A parte A. A parte B do versículo 5 diz assim: e manifestarás o desígnio do vosso coração. Então são coisas bem interessantes que hoje a gente está começando a entender, porque o nosso pensamento e o nosso sentimento, os dois juntos, criam uma química muito poderosa. Só que as pessoas elas estão tentando entender como pensar positivo e como gerar um sentimento de que aquilo que você pensa é verdade. Porque muitas vezes as pessoas colocam o seu pensamento no modo positivo, mas lá dentro do seu coração, o sentimento, ele cria aquele sentimento que mostra que aquilo ali não é verdade. Aquele pensamento não é verdade. Aquele sentimento está para o outro lado, mostrando que aquilo ali não é possível, que aquilo ali não vai dar certo, e cria aquele sentimento negativo. Aí fica pensamento positivo com sentimento negativo. Como o coração, segundo a ciência, 5.000 vezes ou 1.000.000 de vezes mais poderoso do que o cérebro, então o coração sempre ganha. É como se fosse a mente subconsciente com a mente pequena. Não adianta você pensar positivo e ter no seu subconsciente um programa negativo. Então é uma coisa muito delicada que tem que ser muito bem elaborada, muito bem planejada, detalhada, para que você encontre o segredo e venha a mudar essa programação do seu subconsciente. Porque os três poderes, as três forças têm que trabalhar na mesma direção, como se fosse uma corda de violão ou guitarra. Lá são 6 cordas, violão e guitarra são 6 cordas. Se uma não trabalhar alinhada, o som, a harmonia não sai perfeito. Então, a mesma coisa que um rádio, Se você não conseguir conectar na frequência certa, você não consegue ter êxito em ouvir aquela rádio. A mesma coisa é a questão da mente pequena, o nosso desejo, com a mente subconsciente, o programa, com o coração, que é o sentimento. Então, no Salmo 32 fala sobre isso aí. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Quer dizer, nós fomos ensinados a ter a mente consciente para um lado, o subconsciente para o outro e o coração sentindo negativo para o outro. Quer dizer, um para cada lado. Quando que nós vamos conseguir criar nossos desejos com os 3 poderes que nós temos, tudo desalinhado? Então, é necessário nós trabalharmos, querer, não só poder, mas começa com querer entender e começar a praticar. Querer entender e começar a praticar, evoluir, porque nós sabemos da base, nós temos toda a parte teórica, mas falta colocar em prática e conseguir os objetivos almejados, aquilo que nós tantos almejamos e não estamos com ele de posse. Então nós temos a parte teórica, então a outra parte é com nós mesmos,
praticar, repetir, que nem todo mundo fala. Na Bíblia fala, a ciência fala, repetição daquilo que nós já estamos conhecendo, repetição daquilo que nós temos de posse, a parte teórica, e fazer os nossos desejos se tornar real nos nossos dias. Vir para nossas mãos aquele que está na nossa mente. É possível sim. Tudo mostra que é possível. Então cabe a nós regaçarmos as mangas e irmos para a prática até concluirmos os nossos objetivos.